Você percebeu que algumas vezes seu corpo tá cansado, mas você não fez nada de trabalho e nem coisas desse tipo? Mas e será que o que realmente te drenou, mesmo você não fazendo necessariamente o esforço físico, foram seus pensamentos que você disse ou deixou de dizer? Pois é, talvez não é o seu trabalho ou as pessoas, mas talvez são seus próprios pensamentos. Hoje eu vou falar porque alguns pensamentos podem estar sugando sua energia e prendendo sua vida, mas que até mesmo pode levar à morte. Mas também vou falar dois tipos de pensamentos e o que você pode fazer nessas certas situações. No nosso corpo humano, ou melhor dizendo, na nossa alma, na nossa mente, existem dois tipos de pensamentos. Esses são pensamentos que a gente mesmo cria e são os pensamentos que nosso cérebro já tem. Pensamentos que já vêm dentro de dentro. E como é que esses pensamentos que já vêm do nosso cérebro são formados? São formados por tudo que você ouve, canta, lê, fala, repete e mais outras dessas coisas. Mas só que dependendo do que tá cheio da sua cabeça, dependendo do que tá cheio da sua cabeça, pode acabar criando, entre aspas, o mundo ao redor. Não é à toa que na Bíblia diz que a boca está cheia do que o coração está cheio. Apesar que tá falando na parte do coração, muitas das nossas palavras vêm da nossa cabeça, né? Eu acho que subconsciente, talvez. Eu acho que se chama subconsciente. Mas enfim, vem dos nossos pensamentos da nossa própria cabeça. Para você ter ideia do poder desses pensamentos pode causar na sua vida, pensamento gera sentimento. Sentimento pode gerar ansiedade. Ansiedade pode levar a doenças. E as doenças podem levar à morte. Antes de você ter algum tipo de doenças, primeiro, ela tem que passar pela sua mente, pelo espiritual, pelo mental, tem que passar por essas áreas, senão essa doença ela não entra. Então, muitas vezes também, quando essa doença entra, são algumas coisas que o corpo quer dizer também pra gente. Mas voltando aqui sobre o assunto, nós temos dois tipos de pensamentos. Os pensamentos do próprio corpo e nossos próprios pensamentos. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera ação e ação gera resultado. Não é à toa que na Bíblia, como disse, né? A boca fala que o coração está cheio. Então muitas das nossas coisas são formadas aqui. Tudo que prende a sua atenção torna-se seu mestre. O que você está focando na sua mente? Nos pensamentos tanto da sua própria cabeça e dos pensamentos que você mesmo cria. Você está pensando no quê? Pensando no medo? Na angústia? Na ansiedade? Tudo que prende a sua atenção torna-se seu mestre. Quando a gente acaba focando muito nesses pensamentos, focando demais, vai acabar nascendo mais desses pensamentos. Quando você está focando muito em medo, você vai acabar gerando mais medo. E o medo, ele também é uma das coisas que faz mal para o corpo. De certa forma, ter medo excessivo faz mal. Na verdade, a maioria das coisas tem que ter temperança, né? Temperança. E muitos desses sentimentos podem acabar gerando doenças. Então tem que tomar muito cuidado com o que você está focando na sua cabeça. Porque esses pensamentos que você está focando pode acabar te trazendo algum tipo de doença ou um malefício para a sua vida. Então, novamente, tudo que prende a sua atenção torna-se seu mestre. O que você está focando na sua cabeça? São coisas boas ou coisas ruins? São coisas abundantes ou são tragédias? Autocrítica. Ela é boa sim quando há lógica. Mas quando há tentar copiar as outras pessoas e a autossabotagem, obviamente vai fazer mal. Então, nessas situações, muitas pessoas já devem ter passado por algum momento de autocrítica e pode acabar se tornando muito excessiva. Então, tome cuidado com isso. Nessas situações, respira um pouco, sabe? Tá acontecendo uma tempestade na sua cabeça, ou não, né? Ou talvez só tá caindo vários raios, vamos dizer assim. Mas de qualquer maneira, como é que está seu estado mental? Dá uma respirada para tentar estabilizar. Depois de você ter dado essa respirada, tente analisar. Tente analisar esses pensamentos, essas críticas com lógica. Por que você está tendo isso? Por que você está odiando isso? Porque, sendo assim, você consegue fazer você mesmo refletir. Pois quem está no quadro não consegue ver a moldura. Mas nessa situação, que você também pode pedir ajuda, feedback para outras pessoas, mas nessa situação meio que você vai ter que colocar sua cabeça fora desse quadro para tentar olhar a si mesmo. Mas também seria um belo conselho também, né? Pedir para outra pessoa analisar. Mas
acho que uma coisa que ajudaria bastante você nessa análise lógica, dessa autocrítica, é fazer perguntas assim mesmo. Como assim? Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que uma pessoa tem uma autocrítica muito grande a gravar vídeos para o YouTube. Vídeos que talk to head, né? Vídeos que tem um rosto assim, que nem o meu. A pessoa pode falar, nossa, que vídeo ruim. Aí você pode perguntar, ela pode se perguntar, por que esse vídeo tá ruim? Nossa, eu acho que minha aparência tá ruim. O que da sua aparência tá ruim? Ah, nossa, eu não gostei muito daquilo, do meu cabelo. Você consegue ajeitar seu cabelo? Enfim, você tá vendo? Perguntas certas abrem portas certas. Claro que talvez não seja tão simples como eu acabei de falando pra você. Mas quando você vai praticando, você vai tentar pegar esse sentimento e tentar explicar por que você tá sentindo ele, tentar achar as raízes, porque você tem que achar raízes do problema. Você pode conseguir pegar a raiz do problema e acabar conseguindo consertar ele. De qualquer maneira, tenta fazer perguntas também para si mesmo. Então, esses pensamentos que você tem são de medo? Agarre-se a Deus. Tô sendo bem sincero. Agarre-se a Deus. Muitos podem falar que fé é não ter medo. A fé é o contrário do medo. Mas só que ela não é sem medo. Tem muitas situações que a gente vai ter que agir mesmo com medo. E a fé é uma delas. Situações não. Mas tem situações que a gente vai ter que agir com fé. Apesar do medo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas, sinceramente, agarre-se a Deus. Tenta se agarrar à fé. Porque a fé não é aquela neblina. A fé é aquela luz no final do túnel. Aquela luz onde que aquele túnel escuro. Você já viu como é que é um túnel de metrô? Principalmente quando tá à noite, ele é totalmente escuro. Mas se lá no finalzinho tiver uma luzinha bem pequenininha, dá pra ver lá de longe. A fé é isso. Você não tá conseguindo ver ao seu redor, mas você sabe aonde você quer chegar. Então, agarre-se a Deus. Ore a Deus sobre essa situação, esse momento difícil que você tá passando. Pois o pior inimigo, lembrando, pois o pior inimigo é aquele que alimenta suas dúvidas. Mas o que você tá fazendo? Não fere as leis de Deus, não fere a lei dos homens e não infringe o direito dos seus semelhantes? Faça, você pode fazer. Se não fere a lei de Deus, lei dos homens e não infringe o direito dos seus semelhantes, você pode fazer. E por sinal, se o que está te dando medo é em relação ao seu projeto, ao seu sonho, sinceramente, leia Provérbios 16. Provérbios 16 está andando faz um tempo na minha vida, eu já falei em alguns outros vídeos. Dá uma olhada depois, você provavelmente vai encontrar bastante respostas que nós nem imaginava que ia ter na Bíblia. Ah, e por sinal, fica até o final que eu vou te dar um bônus aí, que eu acho que vai ser bem legal pra sua vida. Pensamentos do tipo, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não nasci pra isso, eu não sou feito pra isso. Muito dessas crises ilimitantes, pode ter vindo da infância. Sabe, na infância, tem um momento na nossa infância onde que tudo que é falado pra gente, a gente crê com uma verdade absoluta. Eu acho que é abaixo dos 5 anos, dos 10 anos, algo mais ou menos por aí. Porque tudo que falasse nessa idade, a gente ia crer como verdade absoluta. Então, quando você for criança, eles falaram que você é incompetente, que você era gordo, que você era magro, que você era pobre, que você era incapaz, que você não ia conseguir essas coisas, essas são raízes que se iniciaram na infância e tá levando até hoje essa raiz, estão crescendo até hoje. Então, você pode até não ter tido escolha naquele momento dos seus pais terem falado tudo isso. Mas você tem escolha se você vai querer cortar essas raízes. Então, eu não consigo te dar uma dica super específica para o seu caso, por conta que as raízes são diversas. Pode ser alguma coisa relacionada à ansiedade, talvez alguma coisa que seus pais falaram na infância e te geram ansiedade, te geram medo, te geram insegurança. Não sei, é muito aberto. Mas tenta analisar o que seus pais falavam na sua infância. Quais eram as suas coisas? Quais é o seu medo, sua insegurança? Por que você não consegue? Porque, sabe, tenta se questionar. Tenta procurar as raízes dessa crença limitante. Eu acho que uma boa maneira de fazer isso, eu não tenho certeza, mas
Eu acho que vale a pena tentar. Tenta fazer perguntas para si mesmo. Tenta perguntar por que eu não consigo. Por que eu não consigo fazer aquilo, né? Peça ajuda também para Deus, pois Deus ele vai com certeza querer te ajudar, com certeza. Pois Deus te ama e Ele se importa com você. Então peça para Deus e tenta fazer essa pergunta para si mesmo. Mas no seu caso, tente fazer isso. Talvez possa te ajudar e depois você pode comentar se isso te ajudou. Os seus pensamentos, eles gastam uma certa energia. Já não teve aquelas situações onde que você praticamente não fez nada de, como posso dizer, de trabalho físico? Sabe, você não fez muito trabalho físico, mas eu vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Vamos lá que você tá na escola e você teve que fazer uma prova. É uma prova. Você foi lá fazer uma prova. A prova tinha lá, sei lá, 100 questões. Você tinha que fazer elas, sei lá, em 5 horas. Tô chutando aí. Você tinha que fazer elas 5 horas e você deu o seu máximo. Confesse pra mim. Não é difícil você pegar um lápis e fazer esses movimentos aqui, né? Mas por que você, depois de ter terminado a prova, você saiu exausto, cansado, como se tivesse feito algum exercício físico? É por conta que a nossa mente tem uma certa energia. Então eu te falo, o que você está gastando? O que você está gastando a sua energia? Você está gastando em relembrar coisas ruins do passado? Você está gastando em debates contra si mesmo, contra as outras pessoas? Talvez alguma pessoa fez algum mal e você não disse uma coisa que você queria ter dito e você fica relembrando e distorcendo aquela memória. Talvez você fique pensando muito no futuro. Você tenta ficar planejando como é que vai ser o seu futuro. Ou fica com muito medo do futuro, imaginando as coisas que pode acontecer ou não. Enfim, tem vários fatores. Mas aqui vai ser apenas um alerta. Alerta de tome cuidado com o que você anda pensando. Muitos desses pensamentos podem estar gastando muita energia. E muitas coisas você tem que parar de pensar. Você vai ter que cortar por conta que senão você vai ficar no final do dia muito cansado. E se você trabalha que nem eu, vai ser muito difícil, sabe? Chegar e ter que fazer esses vídeos, ter que fazer essas coisas, tudo cansado. Então esse é um conselho meu. Gerencie o que você pensa. Não pense muito... Tenta não pensar em coisas que possam te fazer mal. Tenta pensar em coisas boas que vai abençoar a sua vida. Nós todos, alguns quase, outros totalmente, perderam a criatividade. Sabe por quê? Sabe essa coisa que tem dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro, raciocínio lógico? Então, meio que as escolas pegaram e colocaram num certo padrão, como se estivesse formatando ele, né? Formatando para um certo padrão. Imagine formas geométricas. A escola, vamos dizer que ela está pegando essas várias formas geométricas e transformando todas elas em um círculo. Praticamente é isso que ela está fazendo. Isso já vem lá do negócio da industriação, alguma coisa industrial, onde começaram a colocar as crianças no trabalho, aí teve um negócio que colocar para as escolas. Então, para escapar dessa armadilha do governo, e você, sabe, se tornar uma pessoa mais criativa Porque vou ser sincero, eu tenho muita criatividade. Eu tenho vários projetos e eu estudo bastante sobre eles. E se não fosse essa criatividade que eu sempre mantive, eu nunca teria esse canal. Eu nunca teria estudado essas coisas que me fez ser quem eu sou hoje. Quando você estiver num momento sozinho, sei lá, esperando no ônibus ou algo desse tipo, crie histórias. Vá lá na sua cabeça e imagine histórias. Sei lá, cria a história de como seria um mundo apocalíptico se apenas 2 pessoas sobrevivessem. Como é que seria essas 2 pessoas andarem em lugares destruídos pelo caos que a humanidade deixou? Tenta nesses momentos livres criar histórias imaginadas na sua cabeça. Talvez na hora de dormir, crie história na sua cabeça. Ou talvez se você não quiser criar história na sua cabeça, talvez leia livros de ficção, talvez. Isso vai acabar estimulando a sua criatividade. E uma das coisas do governo quer fazer é tirar sua criatividade. Controle da própria população. Então, esses pensamentos que você está tendo, te afastam de Deus ou te aproximam de Deus? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até.